Depois das derrotas sofridas no Congresso Nacional na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta sair das cordas e anunciou na manhã da segunda-feira, 4 de maio, aqui no Palácio do Planalto, o novo desenrola. É por aí que o governo e o presidente tentam reagir a essa baixa popularidade do presidente e tentam torná-lo novamente competitivo, ou mais competitivo, nessa disputa contra Flávio Bolsonaro, que vem ganhando espaço. E essas vitórias do bolsonarismo, na semana passada, consolida como candidato o filho de Jair Bolsonaro. O novo desenrola, o presidente espera que, no máximo em 90 dias, parte da população brasileira que esteja endividada renegocie suas dívidas e liquide com elas nesse período, enfim, para que, claro, que seja explorado por ele eleitoralmente. E outra notícia importantíssima do dia: Lula irá aos Estados Unidos, onde essa semana terá um encontro com o presidente americano Donald Trump na quinta-feira. Um encontro pego de surpresa, que foi pego de surpresa por todos aqui pelo Itamaraty. Não se tinha ainda expectativa que esse encontro ocorresse, que era para ter acontecido meses atrás, em março, mês passado, ou fevereiro. Esse encontro foi adiado e, quando não menos se espera, agora vai acontecer. A expectativa aqui no Palácio e do governo é grande em relação a isso, e um certo temor do que possa acontecer, do que Trump possa aprontar. Esse é o jornal dessa segunda-feira, 4 de maio, a gente vai começar com esses dois assuntos, vai tratar deles assim logo que o Ítalo rodar a nossa vinheta. Pessoal, o presidente Lula anunciou hoje aqui de manhã um novo desenrola. É a partir dele que o presidente espera recuperar a popularidade perdida nas últimas semanas, nos últimos meses, e viu o seu principal oponente na tentativa de reeleição, Flávio Bolsonaro, crescer nas pesquisas e encostar, e ainda teve as derrotas da semana passada com um tempero muito ruim, de que o cenário ficou um pouco mais delicado ainda do que já era. Lembrando, o presidente não conseguiu emplacar o nome do Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal, e o projeto da dosimetria, que foi o veto do presidente Lula a essa proposta, foi derrubado pelos bolsonaristas, tudo numa sintonia e parceria com o Davi Alcolumbre. Agora a gente vai falar aqui do novo desenrola. Foi anunciado aqui de manhã com Lula, alguns dos seus ministros, Dario Durigan foi porta-voz do anúncio, que eles que têm dívida até R$100 essas dívidas serão perdoadas imediatamente, numa medida provisória a ser publicada nesse dia, hoje, num Diário Oficial, numa edição extra, vai colocar em vigência essas medidas. E a partir de manhã, todos aqueles que têm dívidas poderão já começar a negociar com os bancos e as outras instituições. Quem recebe até 5 salários mínimos, ou seja, R$8.100, poderá renegociar as suas dívidas. E essa faixa de salário atinge até 90% de todo trabalhador brasileiro. Uma medida importante, uma condição para quem quiser aderir ao novo desenrola é que estará proibido durante um ano de jogar nas bets. Esse endividamento do brasileiro tem como culpado parte da jogatina. O brasileiro tem jogado e tem perdido ali muito dinheiro e tem se endividado muito por isso. As pessoas estão se endividando não porque estão comprando carros, apartamentos, estão se endividando, boa parte porque precisa tocar o dia a dia, precisa alimentar a sua família. E o presidente fez também um discurso, a gente vai exibir aqui dois trechos da fala do Lula. A primeira, em que ele fala que o mercado trata o devedor como um clandestino que acaba na mão de agiota. Eu vou pedir para o Ítalo então rodar essa fala do presidente Lula, por favor, Ítalo. Então nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar, a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata, porque não é correto um cidadão brasileiro, cidadã, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de R$100, R$150, R$200. Não tem lógica isso. Aí o mercado transforma esse cidadão num clandestino, porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem, da agiotagem. E quando ele cai na agiotagem, aí sim é que ele vai estar sufocado pro resto da vida, ameaçado sistematicamente, pagando juro mais escorchante do que aquele que você entende todo dia que é escorchante, que é o juro brasileiro.
ele paga e não tem limite. Outra fala importante do presidente, que discursou durante 6 minutos. Primeiro ele ficou ouvindo o Dario Durigan explicando, depois ele falou por 6 minutos e saiu. O presidente disse também, ele fez uma referência a Betis, que não é possível o brasileiro nessa jogatina. E por isso essa decisão de que durante 1 ano, pelo menos, aquele que aderir ao novo Desenrola não vai poder apostar, fazer essas previsões de jogos que tem por aí pelo celular, o que acaba sendo muito fácil. A gente vai ouvir então essa fala do presidente Lula. Nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando de bet. Vocês não podem. Por isso é que nós estamos proibindo durante 1 ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, então explicou como é que vai funcionar o novo Desenrola, e são 4 modalidades: o Desenrola Família, o Desenrola Fies, o Desenrola Empresas e o Desenrola Rural. Cada categoria vai ter uma especificidades nas regras para funcionamento do programa. Lembrando que como é uma medida provisória, a medida provisória ela vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, ou seja, o governo não vai depender do Congresso Nacional durante o funcionamento do programa, que a previsão de até 90 dias. O governo quer pressa nisso, que todo mundo tenha saneado ou parcialmente saneado as suas dívidas e que o governo possa explorar isso na eleição. Eu vou pedir para o Ítalo rodar uma fala então do ministro da Fazenda, Dario Durigan. E dar o pontapé inicial para que a gente volte a desenrolar as pessoas, limpar notas, e melhorar as condições de crédito da população brasileira. Nós começamos amanhã uma mobilização de 90 dias para que a gente faça a renegociação de dívida das brasileiras e dos brasileiros. Isso tudo, como eu disse, permite que, do ponto de vista pessoal, essa mácula, essa angústia com o nome sujo seja retirada e, ao mesmo tempo, o crédito possa voltar a existir para essas pessoas, mas um crédito melhor, um crédito em outras condições. E essa notícia hoje de que o Lula irá aos Estados Unidos se encontrar com o Donald Trump. Há muita expectativa em relação a esse encontro. Vai ser aqueles encontros no Salão Oval lá dos Estados Unidos, onde o Trump fica com o convidado do lado. Não se sabe o que pode acontecer. Entre os temas estão a questão de as terras raras, minerais críticos, o crime organizado no Brasil. Lembrando que o Trump tinha aquela ideia de tornar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações criminosas, e eles irão tratar também da questão da guerra no Irã. O Lula tem sido muito crítico em relação a esse assunto, muito crítico em relação ao Donald Trump. A gente não sabe se pode haver uma cobrança nesse sentido e o que pode acontecer. De um lado, bolsonaristas, expectativa de que Trump dê um puxão de orelha em Lula, e do lado do governo é que Trump acene com acordos com o Brasil, que vem sendo feito, e também teve a questão do tarifaço, que provavelmente vai entrar na conversa do ano passado, que o governo conseguiu desenrolar bem, especialmente pela atuação também do vice-presidente Geraldo Alckmin, que era ministro do Desenvolvimento e Comércio, Indústria e Comércio, e agora há essa expectativa, o que pode vir daí? Quem pode explorar esse encontro entre Lula e Trump? Vai ser a oposição, vai ser o governo, enfim, a gente vai saber disso só depois que esse encontro acontecer. Está tudo pronto para esse encontro, de fato ele vai estar agendado. Hoje à noite parte para os Estados Unidos o chamado escalão avançado, que é aquela primeira equipe do governo brasileiro que segue antes do presidente para formalizar todos os preparativos para esse encontro. É isso, a gente encerra aqui esse jornal de hoje. Contamos com a presença de vocês aqui conosco e seguindo as nossas redes no nosso canal. Um grande abraço também.